resenheiros e resenheiras, bem-vindos ao canal. Eu sou a Andrea, aqui você tem as reviews dos BLs e as dicas de doramas pra vocês. Hoje eu vou fazer a review do quarto episódio de Love Mechanics. E eu já posso dizer pra vocês que, oh meu Deus do céu, a gente tem que canonizar o Mark. Eu achava que ele era um rebelde exagerado, mas agora eu tô achando que ou ele é bom ao ponto da gente canonizar ele, ou ele é burro. Porque, Jesus, ai, me estressou essa bondade dele nesse episódio. Então deixa aqui nos comentários se vocês também acham que ele tá sendo burro ou ele tá sendo um bobo apaixonado bom demais. Coloca aqui que eu vou responder vocês. Deixa o like, que eu preciso do like de vocês muito mesmo. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas e ainda não está inscrito aqui no canal, então já se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos, que eu preciso que vocês compartilhem, e me segue nas redes sociais. Certo, resenheiros? Bom, como eu falei pra vocês, eu não sei se o Mark é muito bom ou ele está muito apaixonado, que merece ser canonizado, coitado. Ou ele é burro, tá? Porque o que o Vi faz com ele nesse episódio, olha que eu falei no outro vídeo deles que eu amei o Vi. Realmente, eu gosto do Vi, eu amo o Vi. Mas que vontade que eu fiquei de dar 3 tapas na cara do Vi nesse episódio. Pelo amor de Deus. Garoto, dignidade. Dignidade, uma coisa que ele não tem. Mas, no começo do episódio, a gente vê que ele tá no quarto do Mark, há dias já. E aí, ele passando creme no Mark, e aí o Mark fala assim pra ele. Ele começa a cheirar o braço do Mark, que ele tá todo romântico com o Mark. E o Mark fala pra ele assim, viu, você tá dormindo aqui há muitos dias, você não vai voltar pro seu quarto? Aí ele fala assim, você me disse que quando eu estivesse com você, não era pra mim pensar nela. Aí ele fala, tá bom, me desculpa. Aí ele fala assim, vamos dormir, né? E aí o Mark vai pra cama, o Vi deita no sofá, mas ele fica ali fazendo um draminha. Aí o Mark fala assim pra ele que se ele quiser dormir, que se ele for só dormir, ele pode dormir na cama. Aí ele pula na cama e aí ele fala assim pra ele, por quê? E se eu não quiser dormir? Tá com medo? Aí ele fala, medo? Não tem por que ter medo. Até porque uma pessoa como você não conseguiria nada de mim se eu não estivesse bêbado. Aí ele fala, mas agora você não está bêbado. E se aproxima do Mark pra beijar, só que o Mark vira o rosto, vira de lado assim. E ele fala, onde eu vou dormir? Ele fala, aí ó, nesse quadradinho, uma beiradinha da cama assim. Ele aqui, ele é, mas é muito pequeno. Ele, ou dorme no sofá. Ele, tá bom. Aí ele deita, aí o Mark fala, boa noite. Ele fala assim pro Mark, eu posso dormir de conchinha com você? Aí ele, se for só conchinha, pode. Só que aí ele já joga a perna em cima do Mark, já agarra o Mark. Aí ele fala assim, até porque se eu quisesse fazer outra coisa, eu não ia pedir permissão. E aí os dois dão um sorrisinho. E no outro dia, o Mark acorda, ele fez café da manhã pro Mark, leva lá. Aí o Mark fala assim, isso é bom? Ele, ei, eu sei cozinhar. Ele, dá pra comer? Ele, lógico que dá. E aí ele tá comendo e fala, é bom. Aí o Vi fala pro Mark assim, que na próxima vez ele cozinhar pra ele. Aí ele fala, você acha que eu tenho capacidade pra cozinhar? Aí ele fala, vai, nem que seja miojo de copo. Aí ele, mas miojo de copo todo mundo faz. E o Vi fala pra ele assim, que sim, todo mundo faz, mas não é igual o que o Mark faz. E aí rola um clima entre os dois assim, eles ficam trocando olhares. Mas aí toca o celular dele, que é a Ploy. Aí o Vi vai atender. E ele mente falando que tá no quarto do Nguyen. E o Mark fica chateado e faz uma postagem na rede social dele. Eles chegam na faculdade juntos, os amigos começam a zoar, que eles andam muito junto. O Vi diz que é porque eles moram no mesmo dormitório, então eles vão junto. Aí um deles fala, eu até acreditaria se não fosse a postagem que o Mark fez. Aí ele fala, que postagem? E aí ele fala, então, Mark, você tá incomodado com alguma coisa? Aí o Nguyen ainda fala assim, se tiver incomodado com alguma coisa, pode falar comigo. Ele fala, não, é que eu tava assistindo uma série e postei isso. Aí eles, tudo isso só por causa de uma série? Aí a amiga dele percebe e fala assim, ainda bem que você... Eu falei pra você, Mark, que essa série ia te surpreender, que você ia ficar impressionado. Fui eu que indiquei a série pra ele. Aí todo mundo meio que acredita e ele vai pra aula. Aí o Vi olha a publicação dele e lá tá escrito assim, que a punição no inferno para adultério é muito dolorosa. E isso foi um soco na cara do Vi, tá? Uma realidade. E aí o Mark tá na biblioteca, o Vi chega e fala assim pra ele se ele tem um companheiro de estudo, que eles vão ter exames. E aí ele fala que tem, muitos, igual você e a Ploy.
Ele fala, não, mas ela tá estudando no quarto com as amigas dela, no dormitório das amigas dela. E ela não gosta de estudar nessa época comigo. E eu fui estudar com o Bar, mas o Bar tá estudando com o namorado dele. E eu queria fazer a mesma coisa. Aí o Marco olha pra cara dele e fala, e quem é seu namorado? Aí ele dá um sorrisinho assim e fala, Mark, por favor, eu posso estudar no seu dormitório? E aí o Marco fala, seu sorriso não vai me dobrar. E ele começa a fazer umas caras fofas, aí corta pra eles no dormitório do Mark estudando, e vários momentos fofos deles dois juntos no dormitório. É muito bonitinho eles, nesses dias antes da prova. E na noite anterior ao exame, o Vi leva ele pra fazer uma prece no santuário eremita. E aí ele disse, o Mark não acredita muito não, ele fala que sim, que todos fazem ali, passam nos exames. E aí os amigos dele chegam e falam, ah, Vi, você veio? Ele fala, não, só acompanha o Mark, que todo mundo acha engraçado. E aí ele percebe que o Nui senta perto do Mark e ele fica com ciúme. E o Bar tá vendo isso. E aí eles fazem a prece dele, na hora de pôr o incenso, ele fala pro Mark deixar que ele coloca pro Mark não se queimar. Eles percebem isso. Aí o Mark tá tirando o palitinho lá da sorte, ele levanta, que ele tá com muito ciúme do Nui, tá em cima do Mark ali ajudando. E ele sai, se afasta, o Bar vai falar com ele. E aí ele fala assim, seus olhos estão saltando, hein? Aí ele fala assim, do que você tá falando? Faz o desentendido dele, tô brincando. E ele, você já falou com a Chloe? E ele fala assim, que não conseguiu falar com ela porque ela tá estudando e eles dois não tá se vendo. Ele fala assim, você precisa falar com ela rápido para que isso não fique mais complicado e não magoe pessoas. E aí ele fala que tá bom. E ele fica pensando nisso. No dormitório, o Mark pergunta pra ele, você não consegue dormir? Ele fala que não. Aí ele fala, depois do exame você vai voltar a dormir no seu quarto, né? No seu dormitório. Ele fala assim, bom, já que hoje é minha última noite aqui, eu posso não dormir e sim fazer outra coisa? Ele, não. Você vai dormir antes mesmo de mim. Ele fala, quem disse? Você ronca primeiro do que eu. Aí o Mark pega e passa um tempinho, o Mark fala que não. Aí passa um tempinho, o Mark tá roncando. Aí ele chega bem pertinho da boca dele pra beijar, só que ele beija a testa do Mark. E aí ele sai, deita, o Mark fala, eu sabia que você não teria coragem, que ele tava acordado. Ele, é porque você é um péssimo ator. Aí ele fala assim pro Mark, você sabe por que eu não fiz? Ele, porque eu ainda não esclareci as coisas. Ele, o que você quer dizer com isso? Ele, eu vou terminar com a Chloe. E pode ser tarde demais pra mim dizer isso, mas eu queria saber se você... Eu queria pedir pra você esperar por mim, Mark. Espera por mim. Aí o Mark faz, eu vou esperar. Mas não demora muito pra voltar. Só que ele não escutou o que o menino falou. Aí eles fazem os exames no outro dia. Os amigos chamam o Mark pra comemorar. Ele diz que não pode, porque ele volta correndo pro dormitório, compra um miojo, compra um monte de coisa, porque ele ia fazer uma comida especial pro Vi. Mas o Vi foi terminar com a Chloe. E ele ficou esperando. Ela não apareceu. Ele recebeu uma ligação falando que ela sofreu um acidente. Então ele foi pro hospital e passou a noite lá. E o celular dele acabou a bateria, que eu não entendo que não anda com carregador. Tu vai pra faculdade e não anda com carregador. Mas tá bom. E aí ele não conseguiu falar com o Mark. E o Mark no outro dia tá fazendo um relatório com os amigos dele, bem triste, porque pra ele o Vi deu um bolo nele pra ficar com a namorada. E ele, o Nui chega com os amigos e fala que quem é bom nesse relatório é o Vi. Mas o Vi não tá ali porque a namorada dele sofreu um acidente e ele passou a noite com ela no hospital. Isso pro Mark é tipo um tapa na cara também, né? E vai pro hospital onde a cínica, dissimulada, acordou. E aí o Vi, gente, ai meu Deus do céu. Eu falo, meu filho, tem amor próprio. Tem vergonha na cara, Vi. Ele pergunta se ela tá bem. Aí ela fala assim... e o motorista? Aí ele fala, primeiro ele dá um desentendido. Ele tá bem, tá no quarto ao lado. Você quer visitar ele? Aí ela fala assim, me desculpa. Aí ele, eu já sabia há um tempo. Aí ela começa a chorar e fala, ai, me desculpa, eu fiz você sofrer. Ai, me desculpa, me desculpa. Faz um dramalhão falso. E aí, ele, pamonha, banana que ele é, vira pra ela e fala com essa voz bem doce. Mas eu não falei nada, por que você tá chorando? Oh, meu Jesus. Me segura pra não dar 3 tapas na cara desse garoto. Aí, ele leva ela pra casa.
Na casa, no quarto dela, que você lembra que o dormitório dela é do lado do dormitório do Mark, certo? Aí o Vi fala pra ela que o remédio tá ali, que ele vai embora. E ela fala, por que ele vai embora? Aí ele fala assim pra ela que tá cheirando a mofo o quarto. E abre a varanda e fica lá fora. Aí ela sai e fala pra ele assim, desculpa de novo. Ela só sabe falar isso. Essa garota só sabe falar me desculpa. O nome dela não devia ser Ploy, devia ser desculpa. Porque, pelo amor de Deus, pra pedir desculpa que nem essa menina. Me desculpa. Aí ele fala, quanto tempo? Aí ela fala que ele era o tal Tum, o amante, é um veterano que ficou encantado com ela, mesmo sabendo que ela tinha namorado, ficou batendo em cima dela. No começo ela não queria, mas aí depois, 2 meses, aí ela fala que há 2 meses ela começou a sair com ele. 2 meses coincide na noite que ele não pôde ir pro dormitório dela, porque ele tinha levado o Mark para casa e ele traiu ela com o Mark nesta noite. E foi a noite que ela traiu ele fisicamente pela primeira vez. Porque ela já vinha traindo ele quando ela tava trocando mensagem, falando com o outro pelo telefone e flertando com ele, né, gente? Então foi nesse dia. E aí ela disse pra ele assim que no começo ela só queria brincar com ele, mas que ela acabou desenvolvendo sentimentos. Ele levou ela pra lugares que ela nunca conheceu. Aí ele falou, ele te deu coisas, né? Aí eu assistindo, eu falei assim, tá vendo seu palhaço, babaca? Ela ficou com o outro, queria o outro, porque o outro é rico, tu é pobre, deixa de ser trouxa. Eu falava desse jeito. Eu fiquei tão indignada com esse episódio, que eu xinguei o tempo inteiro. Sério, eu fiquei puta da vida com esse episódio. E aí ela falou assim, de novo, ela fala, me desculpa, mas ele não gosta, ele sai com outras garotas também, ele não se importa comigo. Aí ele, porque como você sabe, ele não se importa, você não viu que nesse momento ele não veio me visitar? Aí ele fala, você queria que ele tivesse vindo? Aí ela, não é isso que eu tô falando. Não, foi isso que ela disse. Não é isso que eu não tô falando, é isso que ela disse. E aí ele fala pra ela fala assim pra ele, me desculpa, eu percebi nessa situação que você se preocupa e cuida de mim. Resumindo, ela quis dizer que você é conveniente, seu pamonha. Ela precisa do corno manso, o pamonha trouxa, pra fazer as coisas pra ela, pra cuidar dela, tratar ela que nem princesa, e ela ter o amante pra levar ela pros lugares chique e caro, que é rico. É isso que ela quer dizer. Aí ela abraça ele chorando e ele começa a chorar. E quando ele olha, ele vê quem? O Mark. E aí, o Mark simplesmente balança a cabeça assim e entra pra dentro. E aí a gente vê uma sequência de cenas que são vários dias ele namorando ela. E um dia a gente vê que o rapaz ainda manda mensagem pra ela. Ele manda mensagem pra ela. Ela apaga a mensagem pra que ele não veja. Aí, um dia, no outro tem uma noite que o Mark tá no bar bebendo, que ele tá comemorando por um amigo. Ele fala isso quando o Nui pergunta, que ele fala que ele tá muito triste pra quem tá comemorando. Ele fala que ele tá comemorando a felicidade de um amigo. Ele fala, então eu vou te fazer companhia, você pode beber o quanto você quiser e eu te levo pra casa. E ele faz isso mesmo, ele leva ele embora com o maior cuidado. Ele é bonzinho até agora, o Nui. E aí, enquanto isso, no apartamento, lá no quarto da cínica dissimulada, batem na porta. Quando o Vi abre, que eu achei pouco pra ele isso. Eu achei pouco. Isso foi esfregar a cara dele no asfalto. Quem que tá na porta? O amante. O amante teve a pachorra de ir lá. E aí ele fala que quer falar com ela. Aí os dois começam a bater boca. Ela sai do banheiro e fala pra ele assim, pra ele ir embora. Aí ele diz que percebeu que gosta dela, que ele ama ela, pra ela dar uma chance pra ele. E papapá, por favor, me dá uma chance, me dá uma chance, me dá uma chance. E o Vi vira pra ela e fala assim, você pode primeiro, decide, resolve com ele. Se resolva com ele. E vai pra varanda. E aí ele fica olhando aquilo lá já emocionado, se sentindo um palhaço, porque ele é um palhaço. Ele tá sendo um babaca, um burro. Ai, meu Deus do céu, que eu fiquei pé da vida com este garoto, que ele catou a dignidade dele, botou no chão e fez de pano de chão. Põe de tapete pra ela pisar, só pode. E aí ele olha pro lado e ele vê o Nui conversando com o Mark. E o Mark vê ele fala pro Nui pra eles entrar e ele puxa ele pra dentro. Aí o mundo dele acaba, porque daí ele entendeu, e na cabeça dele, o Mark decidiu ficar com o Nui.
E o cara vai embora, e aí ele conversa com ela, e aí você fala, aí que eu fiquei com mais raiva desse menino. Ô Jesus de Nazaré, eu fiquei com tanto ranço dele nessa hora. Ele implorando pra ela, falando que o amor tem perdão, que o amor que tem isso e aquilo, tem altos e baixos, papapá, papapá, papapá. E aí ele perguntou pra ela se ela ama ele ou se ela ama o Tom, que é isso que ela tem que decidir. Ela fala pra ele assim, foi aí que eu falei pra vocês, ele catou a dignidade dele, pôs no chão e falou, pisa amor, faz de tapete, tem problema não, não tem dignidade nenhuma. E aí ela disse pra ele assim, que quis prezar um pouco da dignidade dele, né? Que ela precisava ficar um tempo sozinha pra ela saber o que ela quer. Ela também não sabe o que quer da vida também, hein, garota, por favor. Aí ele arrumou as coisas dele e saiu e voltou pra casa dele, que foi lá onde ele passou a noite com o Mark. E aí ele ficou deprê, ficou acamado, não saía pra nada, só bebia, bebia, bebia e vomitava. Aí o irmão dele viu ele passando mal, ele falou assim que ele não tinha mais ninguém, que eles ambos abandonaram ele, e que ele não tem ninguém. Aí o irmão dele falou assim que ele ainda tinha a família dele, pra ele parar com isso. Aí ele falando com os amigos dele, ele fala assim que ele decidiu dar esse tempo pra ela. A amiga dele já fala, claro, curto e grosso, por que você não largou dela de uma vez? Aí o Nu ainda fala, talvez ela volte pra você te amando mais do que ela amava. Aí ela fala, meu Deus, um é bom demais, o outro é positivo demais. Ai, faça-me um favor, gente. Acorda, ela fala. E o Nui chama eles pra ir beber. E ele vai. Só que ele ainda fala assim, olha, eu não vou beber muito porque eu não quero extrapolar hoje. Mas o Mark chega com os amigos dele no mesmo bar. E aí os amigos do Vi chamam ele pra sentar junto porque eles são veteranos dele. Eles têm amizade entre eles. E aí ele senta e o Nui fala, senta aqui, ele senta perto dele. E eles ali conversando e isso vai fazendo o Vi tornando. Todo mundo começa a perceber que ele começa a beber mais. Mais e mais e mais porque ele tá com ciúme do Mark. E aí o Vi vai no banheiro e ele tá muito mal, vomitando. O Mark já tava preocupado com ele, vai no banheiro. Quando ele tá saindo, os dois ficam se encarando por um tempo. Eu achei que eles iam falar alguma coisa. Quando o Mark vai falar algo, ele volta pro banheiro pra vomitar e nesse momento ele apaga no banheiro. E aí ele acorda na cama do Mark. O Mark trocou a roupa dele. Aí o Mark explica que ele vomitou tudo na roupa, tava dormindo no banheiro. E ele pediu pros amigos dele levar ele pro quarto dele pra ele cuidar dele. Aí ele fala, eu não queria te incomodar. E a hora que ele vai sair, o Mark segura a camisa dele e fala assim, por que você demorou tanto pra voltar? Aqui. Aí ele olha pra ele assim e fala, você me pediu pra esperar. Aí ele fala, e o Nui? Aí ele fala, ele só me deu uma carona porque eu tava bêbado. O que você acha que eu sou? Aí o Vi já fica todo emocionado, chorando. Aí ele fala assim, você realmente está me esperando? Eu posso voltar pra você? Aí ele pega e fala assim pra ele, você tá com alguém agora? O Mark fala pra ele. Aí ele abraça o Mark. E aí o Mark fala pra ele que quando eu estive sofrendo, você cuidou de mim. Então agora eu vou cuidar de você. E eu achei tão bonitinho ele falar isso. Mas aí eu falei, amor, como você é burro. Ai, como você é burro. O que este garoto é indeciso. Gente, uma pessoa que é indecisa não serve pra você, porque ele vai te fazer sofrer. É o caso dele. Ele não... A menina... Primeiro, a menina já não quer ficar com ele. Tá querendo ficar com o rico. E ele ainda insiste que é esse namoro. Tá? Já tá errado aí. Segundo, ele não se decide se ele quer ficar com o Mark ou não. Então ele tem que decidir. Ele quer ficar namorando ela e se envolvendo com o Mark. Faça-me um favor, né? Não. Mas o Mark é o que eu falei pra vocês. O Mark ou ele tá muito apaixonado, ou ele é muito bom ao ponto de ser canonizado, ou ele é muito burro pra voltar e aceitar ele de braços abertos assim tão fácil. Na minha opinião. Eu fiquei muito nervosa, muito puta com esse episódio, tá? Eu espero que no próximo episódio o Vi pelo menos faça valer a pena a chance que o Mark tá dando pra ele. Porque se o Vi fizer isso de novo,
Aí sim, o Mark tem que arrumar um namorado lindo, maravilhoso e esfregar na cara dele. Não é nem o Louis, não. Pra não ser muito próximo dele, não. Tem que ser um cara de fora. Gatíssimo. Pra esfregar na cara dele, pra ele ver o que ele perdeu. Porque ele tá com muita frescura, muito... Ai, que eu gosto dela. Ai, que eu não sei o que. Ai, que eu não sei... Ah, faça por favor, garoto. Se decide. Eu gosto do Vi. André, você não gosta mais do Vi? Gosto. Mas não é porque eu gosto dele que eu não vou ficar puta na vida com as atitudes dele, né, gente? E eu não gostei da atitude dele agora. Achei ridículo o que ele fez. Patético o que ele fez nesse episódio. E eu achei mais ridículo ainda o Mark aceitar ele fazer isso com ele. E ainda aceitar ele de braços abertos. Sinceramente. E aí eu quero saber de vocês. Vocês também acham que o Mark foi bom demais? Bom demais? Ou vocês acham que o Mark fez certo porque ele ama ele e tem que cuidar dele? Deixa nos comentários que eu vou responder vocês. Ele foi burro ou foi apaixonado? Coloca aí que eu vou responder vocês. Deixa seu like aqui no canal, então não se esquece de deixar o like, que eu preciso do like de vocês. É muito importante o like. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, então já se inscreve. Caiu aqui de paraquedas, gosta das reviews aqui do canal, se inscreve para não perder. Compartilha o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal. Me segue nas redes sociais. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.